É oficial, finalmente estão confirmados todos os títulos, todos os nomes de episódios da última temporada de Stranger Things, do 1 ao 8. Alguns tinham vazado, mas os finais a gente tem finalmente. A gente sabe qual que é o nome do último episódio da série, que é sugestivo. Nesse vídeo vamos explicar cada um desses títulos, analisar isso, divulgado agora pela Netflix. Se você quiser saber, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora, tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece, e hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo agora sobre Stranger Things 5. Pois é, depois de um tempo, temos material oficial divulgado pela Netflix. No dia que esse vídeo está sendo gravado é Stranger Things Day, aquele dia, né, de comemorar o Stranger Things, que era esperado alguma coisa, e no momento que eu tô gravando já saiu pelo menos isso. Não sei se vai sair mais, se sair mais, com certeza eu vou analisar coisas aqui no canal, eu vou fazer outro vídeo, então já fica ligado. Sempre que sair coisas, tá na reta final de gravações, a gente traz aqui, então se inscreva pra você não perder e deixa esse like, que ajuda muito na divulgação disso aqui, vambora. E é o seguinte, meu parceiro, está aqui na tela o novo teaser de divulgação de títulos, né, que a Netflix disponibilizou pra gente, com os nomes de cada um dos 8 episódios. Pois é, e assim, tem o teaser em inglês original, mas é claro que a dona Netflix Brasil já fez o trabalho de traduzir todos os títulos pra gente, colocando a versão oficial em português de cada um. E sim, quem acompanha o canal aqui desde abril já viu alguns desses títulos, porque houve um vazamento aí, em abril mesmo. Os 6 primeiros que a gente trouxe, deu uma analisadinha por cima neles. Não se sabia se era real e tal, mas tudo indicava que sim, e agora se comprovaram reais os 6 primeiros, mas temos os 2 finais, o que é uma loucura. E nesse vídeo vamos explicar um por um. Vamos aos pontos, com base no que a gente sabe das gravações. Vamos lá. Primeiro, o The Crawl, né, que já tinha sido divulgado o nome em inglês e tudo mais. Na versão oficial em português vai se chamar Missão de Resgate, que assim, não é a tradução direta, não tá relacionado, mas isso dá a entender melhor pra gente, né? The Crawl é o que rasteja, o rastejador, um negócio assim. E aí você liga com o título em português, Missão de Resgate, você já pode imaginar diversas coisas desse início de temporada. E assim, pra gente tentar encontrar um sentido nisso aí, o que a gente sabe sobre esse início de temporada? Tá aqui um dos vídeos, né, que vazaram ainda em janeiro, logo quando começaram as gravações, eles gravando cenas da Eleven e do Mike lá no terraço, né, na parte de cima da estação de rádio. Umas cenas deles conversando, eles estão tranquilos, então não estão em desespero. Muitas coisas apontam para que essas cenas sejam do primeiro episódio, e a ambientação é a seguinte: o início da temporada vai trazer pra gente as consequências disso aqui que teve no final da 4ª temporada, que foi o Vecna ter vencido, ter conseguido abrir as fendas, né, as rachaduras ali em Hawkins, que faz com que o mundo invertido invada Hawkins ali, com cipós, com monstros, com criaturas. E a grande ambientação dessa 5ª temporada é um salto temporal de mais de um ano depois disso. Foram confirmadas que veremos algumas cenas antes desse salto temporal ainda, alguma coisinha, deve ser nas primeiras cenas ou algum flashback que vai ser mostrado, mas a trama principal da história se passa mais de um ano depois desse apocalipse em Hawkins, que é onde tá acontecendo inclusive essas cenas que foram gravadas em janeiro ali, que você pode ver inclusive que a Eleven já tá com o cabelo maior, então já tá nessa ambientação. Ela está sendo mantida segura ali junto com os outros personagens nessa estação de rádio, que pra quem não sabe é um local que tem um bunker subterrâneo confirmado, local que eles vão estar escondidos um pouco mais longe ali da cidade. Tudo indica principalmente porque os militares querem a Eleven. Essa é uma questão. Mas aí eu ambientei esses pontos aqui, e o que a gente sabe sobre uma missão de resgate que pode acontecer logo no primeiro episódio? Com base nas gravações que foram acontecendo, a primeira coisa que me vem na cabeça é a questão que tem a ver com o cenário da base militar, porque pra quem não sabe, nessa temporada, um ano aí depois desse apocalipse e tal, os militares tomaram o controle de Hawkins, e lá no centrão eles fizeram uma base militar onde eles estão executando experimentos, e de acordo com um dos vazamentos, a chefe dos militares, a mulher lá, que é da atriz Linda Hamilton, tá guiando testes em crianças pra tentar replicar a Eleven, usando crianças como cobaias pra isso. E pela essa cena que você vê também, as rachaduras foram tampadas ali com placas de metal pra evitar, e parece que o mundo invertido vai se expandir mais por baixo. Mas aí é a grande questão, né? Uma das vilãs dessa temporada, que é a militar zona lá, vai capturar crianças e levar pra essa base usando ônibus. Sim, inclusive tiveram chamadas pra elenco de várias crianças pra gravarem nesse centro ali. Os ônibus foram utilizados, e tivemos alguns vazamentos de roteiro que indicam momentos deles por túneis subterrâneos tentando resgatar as crianças. Então o primeiro episódio pode ser essa temática de resgatar as crianças das mãos dos militares. E aí vamos pro título do episódio 2, né, que esse aqui é talvez o mais óbvio de todos. Se você acompanhou o mínimo dos vazamentos de gravações, você vai ter uma noção. Se não, né, o desaparecimento de 3 pontinhos e não tem o nome. Detalhe pro ponto de que é um nome grande ali, tem 2 palavras
palavras, então é um nome e um sobrenome. O que é completamente óbvio é o desaparecimento de Holly Wheeler. É, a irmã do Mike e da Nancy, a irmã mais nova, que após esse salto temporal tá sendo interpretada por outra atriz, uma atriz mais velha, que é uma personagem muito central nessa temporada, que o Vecna vai pegar ela. Essa imagem aqui, por exemplo, é do teaser de julho de bastidores, que mostra cenas do quarto dela piscando, dela assustada, as luzes do quarto dela todo piscando, ela se levantando, tentando entender o que tá acontecendo. E nós tivemos gravações tanto em junho quanto agora no mês de outubro, lá na Casa Crew, né, a casa ambientada inclusive pros anos 70, da época que o Henry era criança, com a atriz da Holly e o ator do Vecna, do Henry mesmo, só que ele com um visual, assim, bom, né, não de Vecna monstruoso. Significa que ele vai pegar a menina, vai entrar na mente dela, levar ela pra dimensão dele, pra casa onde ele vivia e tentar aparecer como se fosse uma pessoa boa, manipular ela, e daí a história vai fluir, assim, esse é o tema do episódio 2 aí, desvendado pra você, mas vamos seguir. Episódio 3 se chama A Armadilha, né, na tradução aí pra português, e aqui começa a ficar um pouquinho mais difícil de desvendar as coisas, porque é muito amplo isso aqui. Tendo em vista que por enquanto a gente sabe de 2 vilões dessa temporada, o Vecna voltando aos pouquinhos, e a vilã lá da atriz Linda Hamilton, que é líder dos militares, que tá usando as crianças como cobaia, dá pra ver que armadilhas podem vir dos dois lados. Pode tanto se referir às cenas que eu acabei de falar, né, da armadilha do próprio Vecna, sim, porque nas outras temporadas ele aparecia como um monstrão, ele levava pro mindscape dele e aparecia como bichão, apareceu pra Nancy, entrava em desespero e tal. Agora não, a abordagem dele é como se fosse alguém amigável, então ele tá literalmente enganando a pessoa e fazendo uma armadilha. Você pode ver que nas cenas, a Holly durante as gravações não parece estar ali desesperada, com medo nem nada, conversa tranquilamente com ele, uma cena bem tranquila, então pode ser uma continuação, sabe? No episódio 2 mostra essas luzes piscando no quarto dela, como ela vai desaparecer e a reação dos personagens em relação a isso. No episódio 3 chegam essas cenas do Vecna levando ela pra Casa Crew, essas cenas que eu acabei de mostrar, mostrando que é uma armadilha dele, pra enganar ela, pra fazer ela acreditar que às vezes ele é uma pessoa boa, um ser bom, um ponto aí de se pensar. Esse pode ser um lado e também pode ter o lado dos próprios militares, eles podem tentar elaborar uma armadilha pra atrair a Eleven ou alguém dali do lado dela e tudo mais, e capturar, pode ser. É um pouquinho mais difícil de pensar, mas tá aí o melhor que dá pra dizer. Vamos seguir pro título do episódio 4. Tá aqui na tela, o nome do episódio 4 oficial é Feiticeiro, né, traduzido pra português, que inclusive dessa vez é uma tradução direta, em inglês é Sorcerer, e esse aqui é mais um que é um pouco mais difícil, tá? Aqui nesse meio de temporada fica difícil pra prever a sequência de acontecimentos, até porque as coisas vazam, mas não vaza tudo, né? A gente sabe de coisas, mas só serve pra empolgar, não tem como saber todos os detalhes. De qualquer forma, se você pensar em feiticeiro, pode ser alguma coisa relacionada a alguém que tem poderes, e a gente sabe que os seres que têm poderes nessa história é a Eleven, é o próprio Vecna, e quando tá no masculino aí, feiticeiro, pode ter alguma coisa a ver com o próprio Vecna, né? Pode ser, inclusive, algo que se conecta com um dos vazamentos que eu contei aqui, que a vilã, né, a mulher líder da base militar lá, da atriz Linda Hamilton, vai estar esse tempo todo tentando caçar a Eleven e tentando fazer as crianças lá, né, serem cobaias e tentando replicar o que a Eleven é nas crianças, e foi revelado que ela vai fazer isso e tentar fazer isso até chegar o momento que ela descobrir sobre o Vecna. Aí a situação vai ficar mais maluca, porque ela vai mudar o foco dela, de acordo com os vazamentos, ela vai mudar o foco dela da Eleven pro próprio Vecna, porque ela vai ver que é um ser mais poderoso, pra tentar replicar o poder do próprio Vecna, e aí que a situação vai ficar completamente sinistra, né? Ela vai começar a ir atrás dele no mundo invertido. Tem cenas, inclusive, gravadas de militares dentro do mundo invertido. Tem mundo invertido na cidade, no mundo real mesmo, mas eles vão entrar e atravessar fendas e portais pra irem lá no próprio mundo invertido caçar o Vecna também. Tiroteio de militares contra criaturas dentro do mundo invertido também. Eu, se for pensar aqui por cima muito rápido, eu acho que pode ser alguém que ficou sabendo sobre o Vecna e chama ele de feiticeiro. Basicamente isso, porque parece muito o que o povo da cidade mais desconhecido sobre essa situação falaria, sabe? Ah, o feiticeiro que tá causando isso e tal, porque muita gente acha que é Eleven, né? Descobre que é o Vecna e começa a falar isso. É o ponto. Mas vamos seguir pro nome do próximo episódio. O nome do episódio 5, já indo pra segunda metade da temporada, encaminhando pros últimos episódios, foi traduzido como Tratamento de Choque. E esse aqui, as primeiras coisas que vem na cabeça são os testes, tá? É de cara. Assim, primeiro, a gente sabe muito bem, uma coisa que eu não citei aqui, né, que vão voltar com a Rainbow Room, né, a sala do arco-íris que foi mostrada na 4ª temporada, nas cenas de flashback, que mistura com o Mindscape do Vecna atual, mas quando a Eleven era pequena, ela enfrentou o 001 lá e tudo mais, o 001 fez um massacre, matou tudo. Esse local foi confirmado que tá de volta, remontaram o set pra essa temporada, confirmado por meio de vídeos como esse aqui da produção lá, né, você pode ver luzes, interferência ali do mundo invertido, o sangue na parede igualzinho como foi no massacre, então é bem possível, tem teorias desde a época, né, veremos finalmente a perspectiva do próprio Henry, do 001 matando ali mesmo,
né? Que não foi mostrado isso. Mostrando mais detalhes do que aconteceu ali e o antes, né, também. Tratamento de choque pode ser os testes que as crianças passavam ali, de choque mesmo. Pode ser o episódio que eu já teorizei aqui também, né, pra explicar mais do passado do Henry, que vai explicar um pouco mais disso com cenas de flashback, mostrando mais como foi diretamente depois que ele matou toda a família e aí chegou o Dr. Brenner e levou ele, como é que foi os primeiros tratamentos e testes que ele sofreu, tratamento de choque, porque tem muita coisa ainda sobre o 001/Vecna/Henry a ser explicado, inclusive de onde vieram os poderes, como é que foi o desenvolvimento, como é que foi quando ele chegou lá no próprio laboratório. Então esse episódio 5 pode trazer um pouco disso. Como também esse título pode se referir às crianças que vão estar recebendo testes lá na base militar no presente. É o outro ponto. Pois é, vamos seguir. Vamos seguir pro título do episódio 6, já o antepenúltimo da série, que esse aqui é bem sugestivo e a gente vai ter que fazer um raciocínio interessante, então presta atenção. A Fuga de Camazotz. Que tá a tradução igualzinha do inglês também, e isso aqui é muito interessante, porque pra gente entender da onde eles vão fugir, o que é essa fuga, a gente precisa entender a palavra Camazotz, que basicamente, pelo Google que eu dei aqui, se refere muito a coisas da cultura maia, um certo deus morcego, só que pode também ter uma conotação de lugar, e é o que esse título se refere. Esse título não parece se referir a Camazotz como uma pessoa, um ser, mas sim como um lugar. Tá fugindo desse lugar que eles se referem como Camazotz. E assim, esse nome pode ser associado como a noite, a morte, o sacrifício. Na minha cabeça, o que vem é o próprio cenário da base militar, do centro de Hawkins mesmo, que é o grande laboratório que vai ter lá. E em tese, se você raciocinar por tudo que eu falei aqui dos vazamentos, que vão testar crianças ali, vão fazê-las de cobaias e tudo mais, pode estar havendo sacrifícios, mortes. É um local ruim, que é um local que eles precisam fugir dali, com certeza. Fugir com as crianças. Ou às vezes alguém foi capturado e levado pra lá. Esse título do episódio 6 pode se referir à fuga da base militar lá no centro de Hawkins. Mas eu vou ainda além. Quem lembra de um vazamento que teve, acho que foi em setembro, se eu não me engano, que eu não posso pôr as imagens aqui, que foi o maior vazamento até hoje. Um vazamento de imagens de bastidores da Netflix que mostram cenas como essa aqui, né, que eu reproduzi por inteligência artificial, porque se pôr imagem aqui dá problema, né? Mas basicamente a cena é bem assim. É o Vecna no meio da base militar com um monte de corpo de militar no chão em volta dele, veículos destruídos, um monte de coisa destruído, fogo em volta e ele andando com triunfo. Tipo, ele chegou lá loucão, maluco, o visual tá até um pouco mais grotesco e ele matou todo mundo dos militares ali. Pode ser que os militares capturaram o Vecna, essa ambição da personagem da atriz Linda Hamilton de ter esse poder, de replicar isso, conseguiram capturar ele de alguma forma, prenderam ele um pouco, mas aí na hora que ele quer, ele ativa o poder, porque ele é muito poderoso e foge de lá, foge dessa prisão, matando todo mundo. E se você for pensar de quando vazaram essas imagens do Vecna e quando foi gravado isso, que foi em agosto, já poderiam ser algumas cenas do episódio 6, tá? Lembrando que esses episódios finais vão ser maiores, então faz sentido. Pode ser ou a fuga do Vecna lá da base militar, matando todos os militares, ou algum outro personagem, um grupinho tendo que fugir de lá com as crianças, alguma coisa nesse sentido. Mas aí a gente vai pro nome oficial do penúltimo episódio da série, que também foi traduzido literalmente, direto. Em inglês é The Bridge, e em português é A Ponte, exatamente. Mas um nome bem difícil, confesso que esse aqui é um pouco mais complicado também da gente pensar, porque a ponte pode ter um sentido figurado, pode ter um sentido lá no jogo Dungeons and Dragons, pode ser uma ponte real que eles precisam passar de um local pro outro, mas a gente não tem nenhuma citação ali no meio das gravações sobre uma ponte que tem. O que vem na minha cabeça sobre ponte é a conexão entre o mundo invertido e o mundo real, sabe? Essa ponte pra se passar. Você vai ver que isso faz sentido até pelo nome do último episódio, sabe? No episódio 7, em meio ao Vecna maluco, matador, que pelos spoilers também tem, né? Que nessa parte final da temporada ele vai ativar o modo matador, matar todo mundo que ele vê pela frente. Em meio a isso, os personagens conseguem identificar a ponte entre a cidade, que tá toda localizada ali no mundo invertido, o mundo invertido tomou, e trazer ela pro mundo real, trazer tudo de volta ao normal. Um caminho que, como eu disse, pode ter alguma temática sacrificial pro final da série, tá? Pode ser alguma decisão difícil, de que alguém precise se sacrificar. A galera gosta de teorizar muito da Eleven, né, pra isso. Pode ter algum final bem trágico, que eles descobrem como eles podem salvar Hawkins e tudo, mas precisam de fazer uma atitude muito triste pra isso. Ou às vezes nem isso, posso estar viajando, mas a ponte, pra mim, no geral, a interpretação melhor é que deve ser meio que tipo a solução, sabe? Como sair da dimensão do Vecna, como sair desse mundo invertido que tomou tudo ali pro mundo real. Voltar tudo ao normal, salvar Hawkins. Eles descobrem isso no 7 pra tentar executar no 8, que é o ato final, e aí vem o nome do episódio 8, o último episódio de Stranger Things. Pois é, eu quis trazer em inglês aqui primeiro, o nome oficial do episódio é The Right Side Up.
Que basicamente é o contrário de Upside Down, que é o nome do primeiro episódio da série. Olha que louco, o primeiro episódio de Stranger Things se chama Upside Down, o último episódio Right Side Up. Upside Down é o mundo invertido. E a tradução pro nome do último episódio que a Netflix tá trazendo é o mundo direito, que é o contrário de mundo invertido, ou seja, o mundo voltando ao normal, né? O mundo voltando a ficar corretamente, entendeu? Agora, você entendeu o sentido do que pode ter no nome do episódio 7? O nome do episódio 6 é A Fuga de Camazotz, né? Que tem muito a ver com esse negócio do Vecna monstruoso, um local mitológico que tá na dimensão do Vecna, nos poderes dele, de mundo invertido. No episódio 7 é A Ponte, eles descobrem o caminho pra voltar à normalidade, que é o nome do episódio 8, né? Que é o mundo direito. A gente literalmente não sabe o que vai acontecer nesse episódio 8, mas de eventos recentes que eles estão gravando já, né? O episódio final, a gente teve gravações na estação de rádio com os militares invadindo lá. A gente tá tendo gravações que indicam, inclusive recentes, a gente vai trazer já mais atualizações, mas gravações que indicam a batalha final entre Eleven e Vecna, que assim, obviamente é onde tudo indica que vai dar, né? Uma batalha entre eles e acabou tudo, só que não se sabe qual vai morrer, qual vai sobreviver, ou se os dois vão morrer. Eles estão montando sets e sets de bases militares, eles gravaram essa cena aqui no Hammer militar, né? Que tem o Hopper pilotando com a Eleven no banco do passageiro e um personagem misterioso ali que ninguém sabe quem que é que tá junto, parece uma criança, mas ao mesmo tempo não parece. De qualquer forma, eles estão mantendo, e é o que eles devem fazer mesmo, né? E bem em sigilo qual que é o plot do episódio final. Mas a interpretação do título, O Mundo Direito, é essa tentativa, pelo menos, de fazer o mundo voltar ao normal, de acabar com esse apocalipse em Hawkins que vem desde a 4ª temporada, de vencer o Vecna. É o grande desfecho de tudo, que não dá pra ter certeza se vai acontecer, tá? Stranger Things dá pra esperar tudo numa temporada final, até um final que não vai ser 100% feliz, tá? Não vai achando que você vai ver tudo feliz, porque não é assim também não. Coloca nos comentários o que você acha sobre cada título desse, qual a interpretação às vezes melhor que você tem de cada título também, qual que você gostou. Eu, por exemplo, amei o episódio final ser o inverso do primeiro da série. Não deixe de se inscrever no canal, tá acontecendo as gravações do episódio final, a gente vai continuar trazendo coisas. Deixa esse like que ajuda muito na divulgação, já eu tô de volta, é isso aí, um abraço, fui!